Nós vamos abrir novamente em Tiago, e a palavra de hoje é uma continuidade da semana passada. Como eu disse semana passada, que hoje nós continuaríamos esse assunto. Então nós vamos fazer a leitura novamente de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Enquanto você vai achando esse texto, eu quero lembrar você que está chegando o seminário de libertação nível 1, e acontecerá de 15 a 19 do mês de julho. Dessa vez será um pouquinho diferente, nós vamos fazer durante a semana. Então o seminário com material usado vai ser segunda e terça, quinta e sexta. Então as pessoas que vão vir de outras igrejas participar conosco, vão estar sabendo que oficialmente é segunda e terça, quinta e sexta. Mas nós temos o culto de libertação na quarta. Então é claro que o nosso convite se estende para que nós possamos ficar junto de segunda a sexta aqui nesses assuntos de restauração. Pastor, o que é o seminário nível 1? Esse é um seminário, a igreja já sabe, os pastores sempre falam sobre isso, que quando nós chegamos aqui em Campo Grande, já viemos com esse ministério chamado Livres para Libertar. E esse ministério, ele está formado, ele está enviado por Deus a partir da restauração que Deus começou a fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento. E então Deus começou a mexer lá muito atrás em muitas coisas, nos apresentando essa palavra de restauração. E de lá para cá nós nunca mais paramos o processo, porque, como eu costumo dizer, não é uma mágica, é um processo. Então a gente só sabe quando começa, mas não sabe quando termina, porque nós ainda estamos no processo. Mas naquilo que Deus já nos fez alcançar, o pouco que nós já conseguimos alcançar, então Deus nos enviou, porque Deus faz assim, Ele te liberta, Ele te restaura para você restaurar outros. Então o nome do ministério Livres para Libertar vem dessa essência. Então nós chegamos aqui em Campo Grande em 2013, Deus nos direcionou a congregar nessa igreja. E no tempo de Deus, então, o ministério também começou a fluir dentro da igreja local. E hoje nós temos o pastoreio na área de libertação aqui dentro da igreja local. Então a gente também faz esses seminários que a gente faz fora, em outras igrejas, faz aqui. Mas em 2017 foi a última vez que nós ministramos o nível 1 aqui. E esse seminário, particularmente, é o que eu mais gosto. Quando um pastor quer me levar, que ele pede assim: o que você me indica, pastora? Eu falo: traz o nível 1. Porque ele chama nível 1 não por níveis de ensino, de ser mais ou menos importante, mas é pela estratégia, que ele é um seminário que abre a visão nessa área de restauração. No primeiro dia nós vamos falar sobre princípios de libertação. E essa aula de princípios de libertação, você vai ter o seu conteúdo na apostila. Ele vem esclarecer e quebrar alguns sofismas construídos na vida do cristão. Nós temos alguns sofismas de que a libertação é para quem está lá fora. E a quem já está em Jesus não precisa passar por libertação. Mas o que acontece? Quem está lá fora precisa do libertador. Então ele precisa primeiro da salvação. Depois que ele vai passar por processos. Então nós vamos entender o que é regeneração, onde a regeneração acontece, e o que é conversão, e onde a conversão acontece. Então nós vamos trabalhar em profundidade de princípios de libertação. Para quem é a libertação? O que a Bíblia diz sobre isso? O que é libertação? E a gente vai aprender com responsabilidade que libertação não tem nada a ver com expulsão de demônios, como muitos confundem. Expulsão de demônios é um sinal de Deus, é um sinal do poder de Deus. Acontece no evangelismo, lá na rua, acontece em casa, em visita, em hospital, onde Deus te usar. Porque todos que conhecem Jesus e vêm debaixo dessa autoridade de Jesus, ele tem poder dado pelo Senhor para expulsar demônios. Então o processo de libertação não é uma expulsão de demônios, embora isso faça parte.
Mas nos nossos seminários esse não é o foco, porque o foco é o estudo da palavra, para conhecer a verdade com maior nível de profundidade nessa área. Então a verdade vai nos libertar. Então esse primeiro dia, na segunda-feira, tem essa finalidade. Na terça-feira nós vamos falar sobre responsabilidade pessoal e herança familiar. E às vezes ficamos com tantas dúvidas: existe maldição hereditária? O que isso existe? É verdade, não é? Mas a Bíblia diz que ele já se fez maldito por nós. Por que tem esse assunto? Então você vem para cá, que você vai estudar isso com base bíblica, com os textos bíblicos, na terça-feira. Na quarta-feira então é culto. Nós vamos ministrar algo que vai dar a continuidade no ensino, que vai, unificar o ensino. E na quinta nós vamos ter uma aula, que também vai estar lá na apostila, sobre restauração sexual. Então a restauração, na sexualidade, é baseado na Bíblia. Como é que começam esses problemas, os sintomas que a gente pode identificar. Na sexta-feira nós vamos falar de paternidade de Deus, a paternidade de Deus e o fluir, nessa visão de que Deus é Pai. Porque alguns têm dificuldade de conviver com a paternidade de Deus ou de experimentá-la. Qual é a diferença de Jesus como Senhor e de Deus como Pai? Então nós vamos entrar nesses assuntos na sexta-feira. Então vai ser uma semana intensa na presença do Senhor dentro desse assunto. Eu quero te convidar a vir fazer parte, desses dias conosco. Lá no fundo, no final, você vai achar a Pâmela fazendo as inscrições. Passa lá, dá o seu nome, seu material vai ser providenciado. E vem aqui, se anima para passar uma semana intensa com a gente, amém? Se você já encontrou e abriu em Tiago capítulo 1, do versículo 1 a 8, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então começamos essa palavra semana passada, e nós contextualizamos aqui o contexto em qual Tiago escreveu, o que a igreja passava. Aqueles que estavam aqui provavelmente se lembram, do que nós ministramos quarta passada. E nós extraímos do texto que a fé dessa pessoa que ele descreve, ela é questionada. Por que a fé é questionada? Porque a fé, quando é abalada, vai gerar uma dúvida. E nós vimos que a dúvida vai fazer da pessoa vai criar na pessoa, formar na pessoa uma característica marcante, que é a inconstância. E faz dela, ele dá o exemplo de uma onda levada de um lado para o outro e inconstante. E aí ele vai dizer assim, que a pessoa inconstante, ela não recebe nada de Deus. Porque diz, tal homem ou tal mulher, não pense que receberá alguma coisa do Senhor, porque é inconstante nos seus caminhos. Então, nós trabalhamos isso, falamos, sobre essa inconstância, dando uma introdução, falando sobre o que é ser desprovido de constância, ausência de perseverança, ausência de firmeza, facilidade de mudar de ideia, atitudes e opiniões que se alteram facilmente, instabilidade em vários sentidos. Então nós trabalhamos a palavra inconstância e eu falei para vocês que eu queria falar de algumas áreas específicas da inconstância. Então hoje eu quero trabalhar começando com a inconstância nos relacionamentos, baseado nesse texto. Quais são os sintomas
quais são os prejuízos que uma pessoa tem quando ela não é curada, quando ela não é resolvida dessa inconstância, de que forma ela pode ser prejudicada nos seus relacionamentos, como que acontece, né, a destruição, como que acontece os ataques que o diabo aproveita dessa brecha para prejudicar, para interferir nos relacionamentos de uma pessoa. Então, dentro de todos os níveis de relacionamento, a inconstância vai ser prejudicial. Quando nós pensamos do ponto de vista que relacionamento é o maior desafio, eu costumo dizer assim em várias das minhas pregações: se você quer medir o seu nível de cura, se você quer medir o quanto você foi curado em Deus, o quanto você já foi restaurado, se você quer medir o seu nível de maturidade cristã, olha para os seus relacionamentos. Se tem um lugar que serve de uma balança fiel, para que a gente possa se analisar, para que a gente possa olhar para esse lugar de o quanto nós estamos em Deus, mais ou menos, é olhar para os relacionamentos. Então, relacionamento sempre foi, eu acredito que sempre será, um desafio para o ser humano. Relacionar-se com pessoas tem sido o maior desafio da igreja dos crentes, da igreja, dos cristãos, das pessoas que já entraram, né, pelo princípio da salvação, aceitando Jesus, crendo nele como Senhor e Salvador. Relacionar-se com as pessoas tem gerado o maior nível de problemas, de necessidade de atendimentos. Relacionamentos é o alvo de Satanás, porque o alvo de Satanás é minar pessoas, é minar famílias, é minar aquilo que está sendo construído entre pessoas. Então, relacionar é um desafio, e a inconstância, ela traz um mal para os níveis de relacionamento, né? Então, por exemplo, se falando aqui, começando com relacionamento conjugal, marido e mulher, mulher e esposa, né? Eu vou dar alguns exemplos, porque eu tenho várias coisas para falar, então a gente não consegue ser específico em muito, porque é só um culto, é só uma pregação. Mas eu sei que o Espírito de Deus, eu confio nisso, pega às vezes uma fala da gente e trabalha de maneira ampliada na necessidade de cada um. Você crê nisso? Esse é o poder profético da palavra. Ele amplia aquilo de acordo com a necessidade interior de cada um. E então, dentro dos relacionamentos conjugais, uma pessoa inconstante, por exemplo, ela pode carregar uma característica que eu vejo nos atendimentos como muito prejudicial. A pessoa inconstante, ora ela ama, ora ela não ama. E eu e você sabemos que o amor é uma decisão, porque você decide amar uma pessoa e você faz um comprometimento até que a morte o separe. Mas o inconstante, ele tem uma oscilação. Então eu vou repetir como semana passada: a onda do mar, ela vai para cá, ela vai para lá, e ele diz que o vento sopra, e essa pessoa é como essa onda que o vento leva para lá e para cá. Então, o dia que ele está bem, ele acorda amando. O dia que ele está mal, ele não ama mais. Então, ele foge desse lugar da decisão. E o que isso gera? Eu vou falar assim rapidamente dentro do relacionamento conjugal, que no meu ponto de vista é destruidor. E a gente não pensa para fazer esse tipo de atitude que eu vou te dizer agora. A pessoa que é inconstante, na briga, é muito fácil ela dizer assim: vamos separar. Ela fala de separação com muita facilidade na briga. Então, assim, às vezes nós viemos aqui para a igreja, o casal, às vezes viemos só a esposa, só o esposo, às vezes é o solteiro. O solteiro aprende para quando for casar. Quem está só a mulher não vai pegar a palavra para o marido, vai receber para você. Quem está só o marido não vai pegar a palavra para a mulher, vai receber para você. E quem está os dois, cada um na sua, e Deus ministra os dois. Amém? Cada um na sua e Deus ministra os dois. Então assim, a pessoa inconstante, ela carrega essa marca, porque o dia que ela não está bem, ela não ama. Então na primeira briguinha ela fala assim: vamos separar? Vamos separar? Acho que nós vamos largar. Acho que nós devemos ir cada um para um lado. Ah, pastora, mas isso não acontece mais no nosso meio. Aqui todo mundo é crente. E pastora, aqui todo mundo é batizado, todo mundo ceia. Eu queria também, gente, que não fosse aqui, porque lá fora eu não atendo muito lá fora, eu não converso muito com pessoas lá fora. Então
eu não teria nenhum tipo desse problema para resolver ou para ajudar pessoas. Mas eu quero te dizer como uma situação que vem sutil, que a gente não presta atenção, mas que libera palavras que vai cortar o mundo espiritual. Eu quero te abrir o olho quanto isso é destrutivo. Então acompanhe comigo como é o ataque de Satanás gradativo nessa inconstância. A pessoa inconstante não pensa, então ele não acorda bem. Na primeira briga ele diz: eu vou largar. A gente podia separar, podia cada um pro seu lado. Já faz até planos com a divisão de bens, com o que vai fazer. Rapidamente ele faz até um projeto de vida, como que ele vai fazer só. E deixa eu te dizer o que Satanás faz com isso. Ele gera na outra pessoa a insegurança. Então, se o inconstante, que sempre fala de separar, é o homem, a insegurança vai ser gerada na mulher. Se o inconstante, que sempre fala de separar, é a mulher, a insegurança vai ser gerada no homem. E o que Satanás faz com isso? Aquela pessoa do relacionamento que começa a ficar insegura, ela não confia e vai começando a minar os projetos. E aquela pessoa não tem segurança de fazer planos futuros, não tem segurança de fazer investimentos juntos. E aquela questão de ser uma só carne vai sendo minada, porque lá no fundo ela pensa assim: sempre que ele briga, ele fala de separar. Sempre que ela briga, ela fala de me deixar. Então isso pode acontecer a qualquer momento. Essa separação pode vir até qualquer momento. Então ali Satanás pega aquela brecha de uma pessoa inconstante e vai trabalhando dentro do relacionamento, vai trabalhando dentro da vida conjugal. E o espírito de divórcio ganha força para fazer as suas manipulações. Às vezes, por um período muito extenso dessa inconstância, dessa palavra liberada, de que não vai dar certo, nós não vamos ficar juntos. A pessoa mesmo que está liberando a palavra, às vezes não pensa nisso. Ele fala da boca para fora. Ele fala porque ele é inconstante. Um dia ele ama, outro dia ele não ama. Um dia ele está bem, outro dia ele não está bem. Só que o outro lado vai começando a insegurança, vai abrindo um caminho de separação, porque ele não se entrega. O lado que é inseguro, mediante a inconstância do outro, vai começando a minar essa confiança de viver a dois, vai perdendo a esperança. E às vezes eu atendo pessoas, e eu construo com pessoas entendimentos, por exemplo assim: pastor, eu não sei, não está bem, nosso relacionamento está frio, né? Não estamos conseguindo conectar. E eu vou ver e vou sondar. E eu vejo pessoas, vamos dar um exemplo de mulheres, né? O que a gente mais atende é mulheres. Mulheres lembrando lá de namorados, da adolescência, da juventude. Aí eu digo assim: por que o teu coração volta lá para o passado? A sua história é aqui, com essa pessoa que você está. Por que tem uma saudosa lembrança? Por que tem uma lembrança? Porque aí eu extraio e construo com a pessoa o seguinte entendimento: porque ela sempre pensa na possibilidade de, se eu tivesse casado com outro, como teria sido? Por quê? Aí a gente vai mapear e procurar a raiz disso. E às vezes a gente chega na inconstância. E você chega num lugar onde a esposa, ou às vezes o esposo, fala assim: não, mas meu cônjuge sempre fala que vai me deixar. Ele sempre fala na hora da briga que vai separar. Então eu não tenho muita certeza. E aí eu às vezes fico pensando: mas se eu tivesse casado com outro? E se eu tivesse casado com a outra, como seria? Isso vai minando. O espírito de divórcio fareja esse tipo de brecha, porque ele vai entrar por isso com muita força e vai começar a trabalhar situações que vão trazer os laços. E a separação, em alguns casos, chega a bater na porta, em outros casos, chega até de fato a acontecer, porque alguém não vigiou para fechar a brecha da inconstância. Amor é uma decisão. E quando você decide amar, você passa a segurança para o seu cônjuge. Você decide amar, e no dia da briga é melhor calar do que falar. No dia daquele dia que você acorda, não tendo muito motivo para amar aquela pessoa, você se cala. E é o dia de lembrar que você decidiu amar, não pelos defeitos, mas que você decidiu viver com as qualidades e os defeitos vieram junto. Que você decidiu aceitar esse desafio para buscar o equilíbrio. O amor é uma decisão.
Então, se você é inconstante no seu relacionamento conjugal, eu quero te dizer hoje, Deus te convida a se arrepender. Se você é uma pessoa que na hora da briga, você libera esse tipo de palavra, com 20 anos de casado ainda fala de separar, com 30 anos de casado, com 10 anos de casado, na hora da briga parece que casou ontem, volta a falar em assunto de separação, em nome de Jesus, Deus te chama ao arrependimento hoje. Deus te chama, fecha essa brecha da inconstância no seu relacionamento conjugal, porque isso pode estar favorecendo o trabalhar do espírito de divórcio. Nos relacionamentos em geral, também nos conjugais, mas nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos do trabalho, de parentela, um outro sintoma muito prejudicial da pessoa inconstante é a inconstância de humor. Gente, tem pessoas que têm uma inconstância no seu humor, terrível, que oscila feito a onda do mar, mas você pega aquela onda mais agitada, não é nem aquela que demora para terminar o curso, aquela agitada, de tanto que a oscilação é grande. A inconstância no humor é algo terrível para a construção dos relacionamentos. Por quê? Porque um dia a pessoa acorda bem-humorada, aí ela canta, dá risada, sorri, no outro dia ela acorda de cara fechada, no outro dia ela acorda de cara feia, no outro dia ela acorda, fechou o tempo. Quem que entende? As pessoas que estão ao lado não entendem. Então quem precisa olhar e avaliar é cada um de nós. Eu tenho humor inconstante, o meu humor oscila, então eu preciso ir para esse lugar de cura, encontrar as raízes, mas buscar a cura do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais essa inconstância no humor. Eu quero acordar, eu quero dormir do mesmo jeito, porque afinal Jesus pagou o preço na cruz por isso, e a redenção já foi feita, mas não é automático, não acontece como uma mágica. Eu preciso me apropriar daquilo que Ele fez, daquilo que o sangue dele conquistou, e eu preciso entrar nisso, eu preciso fazer valer essa vitória na minha vida. A pessoa inconstante no humor, às vezes ela chega num ambiente, sorrindo, falando, conversando, no outro dia ela passa séria, de cara feia. E você que decifra o enigma, porque a cabeça dos outros fica aqui assim: o que será que foi? O que será que eu fiz? O que será que alguém fez? É cheio de acho. Isso dá tanta confusão, gente. E seria desnecessária essa confusão, pelo menos no que diz respeito a alguém que tem a palavra. Porque nós poderíamos ser balizadores, nós poderíamos ser ponto de equilíbrio nos lugares e meios, no ambiente em que nós estamos, se nós entendêssemos isso. Mas às vezes você vai ver o crente que oscila de humor lá no trabalho, na empresa que tem 100 funcionários, você vai ver a pessoa, o ser humano que oscila, você vai ver o crente. Você vai ver o que no dia que ele está bom ele prega, mas no dia que ele está de cara ruim ele desprega. O dia que ele chega falante, né? Eita, e ele vai glorificar e dá uns glória e diz: não, irmão, tenha fé, aquele otimismo, coloca, né, o colega de trabalho para cima e fala: Deus é bom. No dia que ele acordou atravessado, ele desprega toda aquela pregação, porque a atitude dele, né, vai fazer a pessoa dizer: meu Deus, acho que ele não crê naquilo que ele me falou semana passada. Mas é que semana passada ele estava bem. Quem que entende? Quem que pode decifrar esse enigma? Gente, coisa difícil é conviver com a pessoa que oscila no humor. Deixa eu te dizer, é difícil conviver com a pessoa que é inconstante no humor. Identifique isso. Se você enxergar isso em você, Deus tem cura hoje para você. Deus tem liberação. Se você entrar nessa palavra, Deus tem um entendimento que pode ser transformado hoje, e você sair daqui com novas atitudes, pela decisão, por uma decisão de dizer: Senhor, chega, eu não tenho mais lugar da inconstância de humor na minha vida. A pessoa inconstante no humor fica mais ou menos assim. Tem uma conversa, né, que eu escutava desde pequena, e eu acho que alguns aqui, muitos ou todos escutam ou já escutaram, que é uma pessoa que você tem que andar com ela como pisar em ovos.
Só que o problema, gente, é que ninguém consegue pisar em ovos sem quebrar. É quase que impossível. Então a pessoa até começa indo com tato, porque ele é uma pessoa bem inconstante. Então você tem que primeiro sondar o dia que ele está bom, o dia que ele está ruim. Só que com o tempo do convívio, vai indo, começa a quebrar tudo. Pastora, e qual é a consequência disso? Relacionamentos minados, relacionamentos quebrados. Começa a caminhar, começa amizades, começa relacionamentos, começa todos os níveis de relacionamento e quebra. Começa e quebra, começa e quebra. Não conseguimos caminhar constantemente. Por quê? Porque você olha e é impossível você não ferir uma pessoa assim. Ela vai ser ferida. Por um ou por outro, na caminhada ela vai se ferir. Então não tem como você andar em cima dos ovos e não quebrar. Então nós é que precisamos avaliar. Eu preciso desse lugar de cura. Eu preciso reconhecer em Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero oscilar como a onda do mar no meu humor. Eu quero ser uma pessoa do acordar ao deitar. Ah, pastora, mas se você não acredita que nós temos nossas lutas? Claro que temos. Temos lutas, nós temos nossas guerras, todos nós temos as nossas dificuldades, temos o dia mau. Mas deixa eu te dizer, ninguém é obrigado a suportar você jogar o seu mau humor sobre ninguém. E ninguém vai conseguir levar um relacionamento adiante com você, se você for essa pessoa, ou comigo, seja quem for, aqueles que Deus está dirigindo hoje. Ninguém vai conseguir levar um relacionamento muito tempo, porque se torna pesado. É fadigante. A pessoa não sabe como vai te encontrar, não sabe como é que você vai acordar, não sabe como você vai chegar no ambiente, seja para uma reunião, seja para o trabalho. Quantas pessoas perdem trabalho por isso? Às vezes não ficam sabendo que é por isso. Às vezes o patrão, na hora de dar as contas, não fala que é por isso. Mas isso é um mal que atrapalha a pessoa em todos os níveis de relacionamentos. E nós não temos precisão. Não é necessário para mim e para você ficar assim. Porque Jesus alcançou um lugar onde nós podemos ser constantes no nosso humor. Jesus alcançou um lugar de vitória, onde o nosso emocional pode vir para o equilíbrio, para uma constância saudável e sadia, que vai ministrar a nossa vida e posteriormente vai escorrer de nós para os outros. Para isso sim, dar um peso de equilíbrio na nossa vida e de saúde espiritual, emocional e física. Também a inconstância pode atingir os relacionamentos com Deus. O nosso relacionamento com Deus, pessoal. E não estou nem falando agora de ministério, estou falando de relacionamento com Deus. Porque o inconstante, ele marca encontro com Deus e não cumpre. Às vezes tem um apelo e ele fala: não, hoje, a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou acender meu altar secreto. Eu vou ir nesse lugar onde eu sei que Ele me escuta, que Ele me ouve. Dura uma semana. Dura 3 dias, porque a inconstância não deixa a pessoa fluir nesse relacionamento, e aos poucos vai minando, porque oração, busca em Deus é o que me fortalece na comunhão com Ele, é o que me acrescenta fé, porque eu não posso crer a mais, ter uma medida de fé a mais em alguém que eu não me relaciono. É no relacionamento com Ele que eu vou desenvolver fé. É no altar secreto que eu vou aprender a crer, que eu vou entrar nesse lugar de fé que crê e que alcança o coração de Deus para a minha vida. É no altar secreto que eu vou ouvir Ele. É no altar secreto que eu vou aprender a depender dEle e não de pessoas. Então o inconstante, ele começa a depender de pessoas. E quando ele depende de pessoas, ele se frustra constantemente, porque as pessoas nos frustram. Quem não nos frustra é o Senhor. Agora não existe esse lugar se eu não tenho constância, se eu começo a falar com Ele e não termino. Aí tem uma questão. Não, eu vou fazer um voto ao Senhor e eu vou dar as primícias do meu dia ao Senhor. Dura uma semana. Aí daqui a pouco a pessoa fala: não dei conta, porque é cansativo demais acordar mais cedo do que o que eu já acordo, não dou conta. Eu vou orando dentro do carro. Aí daqui um pouco a oração dentro do carro funcionou um dia, daqui a pouco também ele vai no carro fazendo outras coisas.
pensando em outras coisas, mas também já não vai mais falando com Deus. Às vezes a pessoa diz assim: não, olha, Senhor, eu não estou te dando as primícias, eu não estou te dando o meu tempo diário, eu não estou lendo a Bíblia diariamente, mas eu vou fazer o seguinte: durante a semana é muito corrido, eu vou pegar o sábado, Shabá, afinal é Shabá, é o dia do Senhor. Então no dia do sábado eu vou ficar para o Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou orar 3 vezes naquele dia, eu vou passar um dia sem compromissos e eu vou me relacionar com o Senhor. Eu vou te dar um dia intenso, um dia inteiro, para compensar o que eu não dei durante a semana, o que foi corrido, o tempo corrido da semana. Dura 3 sábados, porque o inconstante, ele não se firma naquilo que ele se propõe. Então também começa a minar o relacionamento com Deus. Gente, deixa eu dizer para vocês, relacionar-se com Deus é vital. Relacionamento em intimidade com Deus é vital para alguém que decide viver por fé. Conhecer a Bíblia é vital, porque senão você vai ouvir a palavra, algumas você vai criticar, algumas você vai não aceitar, você vai rejeitar a palavra pregada em alguns momentos. Por quê? Porque você não conhece, você não deixou a própria palavra entrar em você. Você não teve esse tempo onde o Espírito trata e te ensina, te explica, te faz fluir. Então às vezes a gente vem para um culto, ou para momentos, para conferências proféticas, para movimentos que tem na igreja, e às vezes nós somos tão críticos. E por que essa crítica demasiada? Quando a gente vai se analisar, nós muitas vezes não temos base, porque a base só tem quem se aplica nesse relacionamento: palavra, jejum, vida com Deus, oração, adoração. É uma receita antiga, básica, indispensável, que nunca vai mudar, que nunca vai alcançar renovo, nunca vai deixar de trazer renovo, vai sempre trazer mais e mais renovo. Então isso nunca vai cair de moda. Sempre é uma receita que vai fortalecer o meu relacionamento com Deus. Qual a consequência desse mal? Se você não buscar a cura, muito provavelmente, como eu já disse e vou repetir, os seus relacionamentos vão ser quebrados, os seus relacionamentos vão ser inconstantes. Ele não vai ter força para permanecer, ele não vai ter força para crescer para baixo, para criar raízes, porque a inconstância rouba, a inconstância mina. Além dos relacionamentos, também quero falar hoje sobre a inconstância profissional e ministerial, que é claro que se estende aos relacionamentos, porque na minha profissão eu me relaciono com pessoas, no meu ministério eu me relaciono com pessoas, mas a inconstância profissional, ela vai ser um outro braço, que vem dessa pessoa que oscila como a onda do mar. Então tem pessoas que têm uma coleção de cursos não concluídos, de cursos profissionalizantes ou faculdades não concluídas, porque a inconstância faz ele se apaixonar no primeiro ano de curso, no primeiro semestre, e daqui a pouco o coração já desiste. Poxa, pastora, você está criticando de tudo hoje? Não, gente, não estou, só estou pregando. Eu só estou pregando, crê no que eu estou te dizendo, porque eu sei que se nós alcançarmos esse lugar de cura, se nós alcançarmos esse lugar de liberdade, nesse ponto da constância, se livrando do mal da inconstância, eu vou te dizer, tudo vai bem, tudo vai melhor. Então tem muitos profissionais que não chegam naquilo que eles almejavam, que são frustrados, mas quando você vai acompanhar o histórico, quando você vai olhar o tempo atrás, você vai achar a inconstância batendo na porta várias vezes no ano. Você vai ver uma pessoa que começou e desistiu com muita facilidade, por isso se frustrou e não alcançou aquilo que o propósito do céu tinha preparado para aquela pessoa. Ministerialmente é muito semelhante. Por que ministerialmente? O projeto, ele aborta, porque eu não sei passar os dias difíceis, eu não sei passar o começo, eu não sei ir nesse lugar onde Deus me dá o pequeno começo, e Ele tem um projeto, mas tem uma estrada para ser alcançada. Quantos começam o ministério
e por conta da inconstância não conclui? Quantos paralisados no meio da igreja, porque se frustraram, mas não deram o tempo certo para o ministério fluir, não deram o tempo certo, né, para aquilo evoluir nessa caminhada em Deus. Sabia, receberam uma palavra, se entregaram a isso, mas por muito pouco tempo. Então não dá tempo das coisas fluírem, não dá tempo das coisas acontecerem. Então Satanás vem e rouba, mais uma vez, por conta da inconstância. A inconstância, ela vai minar a confiança e o recurso. A inconstância mina a confiança e o recurso. Diz assim esse texto que eu li em Tiago 1, eu vou ler de novo só uma parte dele. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Por que não vai receber? Gente, fica fácil. Vamos pegar alguns exemplos. Por que mina a confiança e o recurso? Pai e filho. Vamos pegar um exemplo de pai e filho. Se um pai tem vários filhos, né? Se tem um pai que tem 5 filhos, e todos os filhos vêm lhe pedir, por exemplo, um recurso. Para começar um negócio, para se matricular numa faculdade, para pagar um curso profissionalizante. O pai olha e ele fala, não, esse aqui não dá para eu apostar tudo isso. Porque ele vê o histórico inconstante. E ele fala, não, de novo meu dinheiro vai para o ralo. É uma brilhante ideia, mas só no começo. É uma brilhante ideia que tem paixão, mas dura poucos dias, dura poucos meses. Agora, quando ele olha dentre os 5, e ele vê que 1 ou 2 tem constância, sabe aquele negócio de começo ao fim, é aquela pessoa de garra, aí ele não tem medo, porque a inconstância mina a confiança de alguém que vai investir em você, e mina o recurso. Por isso que Deus diz, não receberá, não pense tal homem ou tal mulher que receberá do Senhor alguma coisa. Pastor, então Deus limita o recurso? Deus limita, e quando eu estou dizendo recurso, eu não estou falando só de finanças, tá? Eu não estou dizendo de coisas materiais, eu estou dizendo de tudo que nós precisamos para cumprir o propósito e o projeto. Então Deus limita sim, sim, porque Ele vai te colocar em níveis de teste, e vai ver o nível de confiança que você alcançou. Então o céu vai liberando, vai liberando, vai liberando. Assim como um pai libera para aquele filho que ele pode confiar, mais confiança, mais recurso. Então se você olha para um relacionamento de pai e filho, você já pode entender o relacionamento de Deus comigo através desse texto de Tiago. Você olha, por exemplo, o relacionamento de patrão com funcionário. Fica fácil para ver também. O funcionário chega e fala, ô patrão, estou com um projeto, vamos fazer uma mudança na empresa, vai bombar, né? Vai ser bom, olha, o que o senhor acha? Vai custar assim, senhor, esse recurso o senhor precisa liberar, nós vamos mudar isso, nós vamos mudar aquilo, tem um planejamento, tem hora que é um plano excelente. Aí o patrão olha, ele não fala, mas ele pensa, te conheço. Você já me veio com essa conversa várias vezes, não virou em nada, só levou meu dinheiro. Você veio com essa conversa várias vezes, só levou meu tempo, só desperdiçou meu tempo, porque você começa com uma força, mas mina pelo meio. Então, quando o patrão vem um funcionário até ele, e ele olha, e ele já tem caminhada, ele tem confiança, ele fala, eu acredito em você. Porque ele sabe que aquele funcionário vai dar o melhor naquele projeto que ele apresentou. E que se ainda que não der certo, mas ele se empenhou o máximo que ele pôde. Ele foi constante, ele permaneceu, ele foi até o fim. Você olha, por exemplo, nos relacionamentos de líder e liderado. Aí você chega lá para o pastor Jim, né? Vamos falar do pastor Jim para baixo que fica mais fácil, né? Você chega lá no pastor Jim e fala, pastor, eu quero começar um ministério assim na igreja. Aí ele olha para você,
você já tem um histórico, 10 anos começando ministério que não dura um ano. Aí o coração dele, por mais fé que tenha, por dentro dá um desânimo. Fala, meu Deus, nós vamos mudar tudo aqui os horários, vamos fazer uma reprogramação para liberar esse irmão, vai durar uma semana, vai durar um mês. Agora, quando você é uma pessoa que tem histórico de constância, é firme na rocha. Lembra das palavras da semana passada? Firmeza. Não fica mudando de ideia, toda semana tem uma ideia nova. Nós trabalhamos isso semana passada. Quando você é firme na rocha, aí ele vai olhar e vai falar, eu vou investir nela. Eu vou investir nele. Eu vou lançar. Eu vou apostar. Porque tem força para permanecer. Tem firmeza para permanecer. Gente, assim é Deus e você. Segundo esse texto de Tiago, a pessoa inconstante não receberá do Senhor coisa alguma, porque é inconstante nas suas ideias, é inconstante nos seus pensamentos, é vulnerável. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora está junto, outra hora não está. Uma hora ama, outra hora não está. Não vai. E ó, deixa eu te dizer, não reclama do outro que vai não, viu? Não reclama do outro que chega e vai não, porque a palavra, não reclama não, você não tem o direito de reclamar. Se você não quer, Deus vai trazer quem quer. Se você não quer se firmar, Deus vai levantar quem quer. E eu quero profetizar que pessoas paradas aqui, mas que são constantes, podiam ser inconstantes até hoje, mas hoje vai receber cura. Eu quero profetizar que Deus vai levantar você, profissionalmente e ministerialmente. Que Deus vai levantar pessoas improváveis nessa igreja local, nessa cidade, para trabalhar para o reino. Porque na perseverança e na constância, Deus vai dizer assim, eu vou investir mais para uma nova fase. Em nome de Jesus. Eu quero ver com vocês um exemplo bíblico de uma pessoa inconstante. Abra comigo Mateus 14, 25 a 31. Vamos falar um pouquinho da vida dessa pessoa. Mateus 14, 25 a 31. Diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com o Senhor Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Você vê exatamente o que Tiago fala no capítulo 1 se manifestando nessa cena na vida de Pedro. E Pedro, ele foi restaurado, mas ele teve um problema sério de inconstância, que tinha muito a ver possivelmente com a personalidade dele. Pedro era explosivo, Pedro era falante, ele não aguentava ficar quieto, ele não aguentava ficar sem se colocar nas situações, mas isso chamava para a vida dele um mal, que ele foi restaurado. Antes de Jesus subir aos céus, ele teve seu ministério restaurado. Mas nesse momento aqui, ainda era um Pedro que começava. Primeiro está com medo. Vem Jesus na quarta vigília da noite, parecendo um fantasma. Todo mundo gritou com medo. Quando Jesus disse, sou eu, calma. Aí ele já falou, então eu quero ir. Se é o Senhor, eu quero ir. Então a hora ele estava aqui com medo, daqui a pouco já no outro extremo. Então me faz ir com o Senhor, já desafiador. Se é o Senhor, eu quero ir. Aí ele começa a ir, vai tudo em glória. Vem um ventinho, ele afunda. E a Bíblia diz, porque estremeceu, teve medo, duvidou. O que eu falei semana passada? A fé abalada gera dúvida e a dúvida gera oscilação. A fé abala, a dúvida vem e eu oscilo de novo.
E aí daqui a pouco ele começou a afundar e Jesus foi e disse: por que você duvida? Você estava bem caminhando. Mas o vento balançou um pouquinho, ele deixou de olhar para o Senhor, afundou. Mas se fosse só isso na vida de Pedro, estava bom. Mas Pedro, ele tem um trilho marcado. Ele tem uma vida marcada pela inconstância, até o tempo que ele foi restaurado. Você vai ver lá em Mateus 16. Se você não quiser abrir, eu vou só falar algumas partes do texto. Mas a partir do versículo 13, você vai ver Jesus levando eles para Cesareia de Filipe. E vai ali entregar a grande revelação. Jesus ali vai e pergunta: quem por aí estão dizendo que eu sou? E aí Pedro, impulsivo, né, veio com o impulso e já disse: olha, Senhor, estão dizendo que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, que o Senhor é aquele outro. Mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: muito bem, disseste bem. Não foi carne nem sangue quem te revelou. Talvez Pedro esperava receber um elogio, né? Talvez Pedro esperava assim: puxa, Jesus, olha, o Senhor podia ter falado que eu era o cara, que eu identifiquei quem o Senhor era. E Jesus disse: não foi carne nem sangue, você sabe porque o Pai te revelou. Daqui a pouco, um pouquinho mais à frente, então Jesus revela para Pedro, a igreja, revela, né, para os discípulos a fundamentação da igreja, que é naquela verdade de que Ele é o Messias. Jesus revela as chaves da igreja, que as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus revela a autoridade da igreja. E daqui a pouco, o texto diz no verso 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Então Jesus agora começa a falar da cruz. Ele revelou a igreja, revelou a autoridade da igreja. Agora ele vai falar: mas eu preciso morrer por causa dessa igreja, por causa dessa salvação. E aí Pedro, o mesmo Pedro que daqui a pouquinho foi usado por Deus, foi cheio daquilo que o Abba revelou, o mesmo Pedro agora vai e dá um fora, né? A inconstância levou ele de um lado para o outro na onda de novo. E ele vai falar assim: tem compaixão de ti, mestre, né? Em outras palavras, coitado do Senhor, como é que o Senhor vai morrer? E aí Jesus, acho que põe a mão na cabeça, né, e fala: meu Deus, Pedro oscilando de novo. E ele fala: para trás de mim, Satanás. O mesmo homem que há pouco tempo atrás aqui está recebendo uma visitação da glória de Deus e recebendo a revelação de que Jesus é o Messias, um pouquinho mais à frente, Jesus tem que repreender ele e dizer: para trás de mim, Satanás. E Jesus não estava dispensando Pedro, porque Jesus nunca dispensa as pessoas. Jesus estava mandando o diabo embora. Pedro fica, Satanás vai embora. Mas o mesmo que recebeu a identificação de Deus, daqui a pouco oscila no pensamento. E quando a cruz é apresentado, o diabo toma a boca dele, e ele é usado pelo diabo. Aí você vê Pedro no capítulo 17, um pouco mais à frente. O capítulo 17 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os em particular para o monte. E vai Jesus com ele para o monte. E ali eles têm uma experiência sobrenatural, vendo a transfiguração. E ali, né, a glória do Pai é aberta. O Pai vem falar, a voz do Pai vem afirmar a filiação de Jesus. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aí você vai ver no versículo 4, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Então o que tinha ficado lá embaixo no monte, Jesus tinha acabado de dar uma explicação para ele da necessidade da cruz. Jesus tinha acabado de falar do que ele ia sofrer para um bem maior. E está lá Pedro e falou: não, vamos fazer 3 dedos e vou ficar aqui, tá bom. Então ele era como a onda do mar, joga para lá e para cá. Não, vamos esquecer, né, o ministério, vamos esquecer a cruz, o Calvário. Os outros que vão procurar
o seu jeito de entrar no céu, nós vamos fazer uma tenda e já vamos ficar aqui mesmo. E aí eu acho que mais uma vez Jesus olhava e falava: meu Deus, Pedro, eu estou esperando sua cura, meu filho, porque eu preciso de gente que vai ganhar 3.000 almas lá na primeira pregação. Mas você precisa estar pronto, meu filho. Eu acho que Jesus pensava: meu Deus, que trabalho que você me dá. Como que você vem com uma dessa? Acabei de te ensinar uma lição ali atrás. Aí você vai ver lá no capítulo 26, nós temos outras participações especiais de Pedro, mas lá no capítulo 26, você vai ver no verso 31, então Jesus lhe disse: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. E lá vem Pedro de novo, verso 33. Mas Pedro respondendo disse-lhes: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Eu não, Senhor, eu nunca me escandalizarei. Verso 35, disse-lhes Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, eu não te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo, mas ele tomava a frente, ele tomava a palavra. Imagina, eu estou junto contigo e não abro. Na hora que te criticarem, eu estou junto. Na hora que falarem mal de você, eu vou te defender. Eu escandalizar? Imagina o que eu vivi com você, os milagres que eu vivi ao seu lado, os momentos bons que eu vivi ao seu lado. Eu jamais vou fazer isso. Durou pouco. E Jesus olhou Pedro e falou assim: olha só, antes que o galo cante essa noite, 3 vezes você vai me negar. 3 vezes você vai me negar. Então, ora ele era aquele que puxava a espada e queria até cortar a orelha de alguém em defesa do ministério de Jesus. Outra hora ele é aquele que dizia: eu te conheço? Eu não te conheço. Não, eu não conheço ele não. Não, a sua voz te denuncia. Você parece com aqueles que andam com ele. Você é parecido com ele. Não, você está enganado. Estou dizendo que eu não conheço, eu não sei quem ele é. E na terceira negação, o galo cantou. E os olhos de Jesus fitaram Pedro no fundo da alma dele. E Pedro saiu chorando, porque naquele momento ele entendeu a inconstância dele na caminhada com Jesus. Naquele momento ele entendeu quanto ele oscilava. E Pedro foi restaurado. Pedro foi restaurado. Naquela pesca, já desiludido, quando Jesus apareceu, Pedro foi restaurado. Jesus o restaurou. E parte das perguntas de Jesus 3 vezes repetida: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? A insistência de Jesus tinha um fundo de assim: será mesmo? Dessa vez nós vamos? Dessa vez não vai ser como a onda para um lado e para o outro? Dessa vez nós estamos firmes juntos? Dessa vez é de fato sua decisão de cuidar do propósito, de apacentar minhas ovelhas, de cumprir o propósito que eu te dei, de cumprir o chamado para o qual te estabeleci? Sabe, queridos, às vezes nós temos essa inconstância que Pedro tinha, que outras pessoas que passaram ao lado de Jesus tinham. Mas eu quero te dizer que por meio da cruz é possível a restauração. É possível um lugar de alinhamento onde eu não oscilo mais. Não só no humor, não só no amor, não só nas decisões, em tudo que foi falado hoje e quarta passada. Não só nisso, como em todas as áreas da minha vida. Eu tenho começo e tenho fim. Pastora, tudo que eu começo eu vou levar ao fim. Se você começou uma coisa que não era para você começar, logicamente que Jesus vai consertar no meio e vai te tirar de algumas coisas. Porque se não era o propósito, não tem por que continuar e levar até o fim. Agora, aquilo que você começou, que tem propósito no céu, que tem uma autorização, que tem um envio do céu, o casamento, que é uma decisão, e ele disse até que a morte o separe. A paternidade e a maternidade, que é um vínculo de sangue do maior amor terreno.
esses propósitos e projetos preciosos de Deus na sua vida e na minha, esses nós precisamos ir até o fim. Nós precisamos ser constantes, nós precisamos ser perseverantes, firmes. E hoje tem um lugar em Deus para que nós possamos resolver algumas coisas. Quero chamar o louvor aqui. E eu quero te levar a esse lugar de fazer uma reflexão. Se você se identificou com alguma das coisas que foi falado, conjugais, relacionamentos, de amizades, de trabalho, de parentela, vida profissional, vida ministerial, o relacionamento com Deus, você e Deus. Se você se viu inconstante em alguma situação, se você se identificou um pouco com Pedro em algumas áreas, pastor, é só uma coisinha, não tem muita coisa não, graças a Deus, irmão. Mas essa pequena brecha da inconstância, Deus quer resolver. Deus quer te levar a esse lugar. Então eu quero te desafiar a orar um pouquinho ao Senhor, a orar sobre a inconstância. Durante essa adoração, esse louvor, que o grupo de louvor vai estar conduzindo, mas que você vai levar o seu coração a Deus, quero te desafiar a ir a esse lugar de reflexão e de entendimento. Jesus, onde o meu caminho tem sido inconstante? No que eu tenho oscilado? Em quais áreas eu tenho oscilado? Eu quero te chamar a pensar, a refletir um pouquinho sobre isso, enquanto nós adoramos o Senhor. Você tem liberdade para continuar sentado, para se colocar de pé, para fazer como o teu coração anseia. Só não deixe de buscar o Senhor, só não pode ficar alheio ao que Deus quer fazer aqui hoje.